Quando é que o esquecimento é preocupante? Bom, o esquecimento ele vai ser preocupante quando ele se tornar frequente, né? É aquele esquecimento que não foi que aconteceu uma vez, voltou ao normal e nunca mais aconteceu, não. Vai ser aquela situação em que o esquecimento ele tá ali, ficando cada vez mais frequente, cada vez mais notório, às vezes não pelo paciente, mas às vezes por algum familiar, alguma pessoa de convívio próximo. E ele vem se intensificando, ele vem apresentando essa piora gradual, mas principalmente ele pode estar gerando no idoso um prejuízo na sua funcionalidade. O que isso quer dizer? Aquela pessoa ela perde a capacidade de fazer certas coisas que antes ela fazia bem, sem dificuldade. Então, esse esquecimento, essa perda de memória prejudicial leva ao idoso a perder habilidades para atividades até rotineiras, né? Às vezes de pagar uma conta ou fazer alguma tarefa dentro de casa. Então, quando ele começa a apresentar prejuízo na sua função das atividades no dia a dia, é um marcador importante. A família tem que estar atenta. Com certeza. Uhum. Esquecimento nem sempre é normal do envelhecimento, né? O que muitas vezes as pessoas levam em consideração assim, tá esquecido, é da idade. É verdade. Né? E isso não deve ser levado assim, isso não deve ser considerado como normal da idade. Uhum. A gente tem que envelhecer, mas envelhecer bem e envelhecer com saúde. No caso do paciente idoso em si, há algum diferencial em relação a essa perda de memória? Pensando, por exemplo, em relação às demências, né? Vamos citar, exemplo, Alzheimer, que é a mais frequente, a mais comentada. A demência de Alzheimer, ela é muito caracterizada pela questão do esquecimento, né? Às vezes rotulam muito Alzheimer, ligam diretamente a ficar esquecido. Mas às vezes o idoso pode manifestar o início dessas doenças de uma forma diferenciada, às vezes não só relacionado ao esquecer. Ele pode ter como manifestações alteração na linguagem, então ele pode às vezes perder a habilidade para falar certas coisas, começar a falar uma frase e interromper porque não lembra o que vai concluir, ou comer palavras, ou não saber nomear objetos, né? Esquecer o nome de certas coisas que são comuns. Pode mudar o seu comportamento. Às vezes era uma pessoa que era muito falante e agora fica mais quieta, ou era uma pessoa mais ao contrário, né, mais calma, mais tranquila e agora está muito irritada, muito impaciente, muito nervosa. Então, a alteração do comportamento do indivíduo também é um sinal. Pode ter desinibição. Então, era uma pessoa mais recatada, agora está muito cheio de piadas, né? Perdendo a vergonha para certas coisas que antes não fazia antes. Então, também são sinais que chamam a atenção e que vão além de só tá perdendo a memória. Interessante. A pessoa que está vivendo isso, ela percebe? Muito dificilmente. Geralmente, num caso de Alzheimer, por exemplo, ela pode ter esse insight, né? essa percepção nos quadros mais iniciais, quando a doença está ali começando. Mas num quadro de Alzheimer mais moderado para avançado, não. Geralmente, essa percepção se dá por algum familiar próximo, alguma pessoa de convívio próximo. Mas sempre é interessante, percebeu a alteração de comportamento, percebeu alguma mudança, alguma dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, começou a estar ficando esquecido, isso está frequente, isso está cada vez pior. É momento de avaliar esse paciente, buscar uma causa, buscar um tratamento específico e não deixar isso passar e, mais uma vez, não conduzir como normal da idade. Eu estou